E aí, rapaziada, tudo certo? Meu nome é Odair Seixas e você está no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio eu conversei com o Jota, do canal Nada Melhor. É um canal especializado em natação e ele deu várias dicas aí, tanto para natação em piscina quanto águas abertas. Tirou várias dúvidas sobre a natação no triatlon, falou um pouco sobre a história dele como nadador profissional, como nadador master, as experiências que ele teve no triatlon também. O cara parece que tem um futuro aí no triatlon, hein? Então, segue pro episódio, segue a gente aí. Se estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa suas sugestões aí de pauta para os próximos episódios. E aí, rapaziada, tudo beleza? Gravando aqui mais uma edição do podcast do Triatlon de Boa. Hoje com o nosso primeiro episódio com conteúdo sobre natação. E já vamos começar com uma fera aí que manja muito do assunto. Já tenho várias perguntas aqui dos amigos para fazer. O Jota do Nada Melhor. E aí, Jota, tudo bem com você? Salve, galera, tudo bem? Tudo certo, e aí? Vamos comentar um pouquinho sobre natação, que geralmente é o calcanhar de Aquiles da galera aí, né, do triatlon. Exatamente. É a parte, pra mim, essa conversa vai ser bem interessante, porque pra mim a prova de triatlon ela começa quando eu saio, se for em águas abertas, né? Quando eu saio do mar, porque eu sou muito cagão, eu sou muito medroso. Assim, eu até curto treinar no mar, agora no dia da prova eu fico muito tenso, cara. Você já fez prova de triatlon, né? Já fiz, eu fiz 2 provas, cara, mais especificamente de triatlon, mas de águas abertas, assim, separada, de natação, de maratona aquática, ultramaratona, eu fiz bastante já. E para você deve ser muito de boa, né? Nadar é só o aquecimento. Cara, na verdade, é assim, né? Quanto mais você é treinado, mais você se cobra também, né? Então, vamos supor, teve um triatlon que eu fiz, que foi aqui em Pirassununga, né? Da AFA. Eu lembro que eu nadei e saí em primeiro geral. Foi até engraçado que eu saí junto com as motos lá, fazendo todo aquele escândalo. E, cara, eu falei, nossa, o que eu fiz, né? Devo ter nadado muito forte pra isso. E no final das contas eu não tinha nadado tão forte, mas aquilo acabou me influenciando positivamente na prova, porque eu pude ir atrás de um pessoal muito bom na bicicleta, né, na parte do ciclismo. E é meio que você já começar na frente, né, ser pioneiro no negócio. Eu acho que quem tem a natação boa, assim, já entra em vantagem, principalmente nas provas mais curtas, assim. Se for pegar, às vezes, um Ironman, é a que menos tem influência, né? Tanto pelo tempo ali que passa nadando, quanto pela metragem, mas até um 70.3, assim, a natação é de extrema importância. Às vezes a natação é o que faz o cara atingir a meta dele, né? Tipo, o cara pedala bem pra caramba, corre bem, mas não consegue fazer no 70.3, não consegue fazer um sub 5, por exemplo, porque não nada legal, né? Isso, exato. Às vezes é o detalhe que falta pro cara ter aquela performance que ele procurava. Exato. E tem um negócio bem interessante na natação, porque às vezes eu treino o pessoal e não é para simplesmente a pessoa ficar mais veloz ou sair mais rápido da água, mas simplesmente para ela sair menos cansada. E isso é muito importante, porque influencia totalmente o seu ciclismo, né? Então você começar o pedal cansado, não adianta nada você fazer uma natação super forte, vai lá fazer um Ironman, sai para 45 minutos, só que você sai cansado para pedalar. Vai começar a pedalar bem depois dos 30, 40, 50 quilômetros. E isso acontece muito, porque o pessoal acaba forçando demais a natação e depois quem nada um pouquinho mais razoável, consegue ter um pouquinho mais econômico, tem uma performance melhor no ciclismo. E até queria fazer um estudo sobre isso agora no meu mestrado, só que eu estou procurando meios aí de conseguir quantificar essa influência da natação diretamente no ciclismo. E se eu conseguir fazer isso vai ser bem bacana, porque fantástico. Vai além da água, né? Com certeza. Eu particularmente ainda não vi nenhum estudo nesse sentido.
Ô Jota, assim, eu já tenho, como eu falei, eu já tenho várias perguntas aqui, principalmente sobre a natação no triatlon, porque o canal Triatlon de Boa, ele é, lógico, tem sobre, a gente produz conteúdo sobre ciclismo, sobre corrida, natação, mas o foco mesmo do canal é falar sobre o triatlon, mas assim, com uma vibe mais de estilo de vida, não que a parte de competitividade não seja importante. Eu acho, eu brinco aqui em casa que eu disputo sprint até com meu filho de 10 anos, entendeu? Mas o foco do triatlon de Boa é o triatlon como estilo de vida. Mas assim, eu sei que você já foi nadador, né, profissional, aí eu queria, antes da gente entrar mais nas curiosidades dos triatletas com relação à natação, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Boa, vamos lá, Aldair. Cara, eu comecei a nadar com 6 anos, assim, por influência dos meus pais. Me colocou mesmo na natação. E aí eu fui seguindo. Assim, eu gosto de falar isso porque é uma coisa interessante, mas eu nunca fui bom na natação, assim, ponto de ser uma promessa. Então eu fui seguindo a minha natação, aí fui começando a treinar todo dia, aí fiz parte de uma equipe de treinamento. E, assim como eu falei, nunca fui um cara muito bom, mas eu era muito consistente, então eu sempre estava melhorando. Aí depois, com uns 17 anos, foi onde eu conquistei o meu primeiro campeonato paulista, né? Então eu fui campeão numa prova, nadando por uma equipe do interior. E o campeonato paulista naquela época, assim, era muito forte, era nível de brasileiro mesmo, porque São Paulo dominava, assim, a natação. E foi um resultado bem expressivo, a ponto de outros clubes maiores me chamarem. Então eu comecei a nadar depois, mudei com 17 anos para Santos, que foi a minha parte mais profissional da vida, aí onde eu só nadava realmente para performance. Então todos os dias aí era musculação de manhã, depois ia treino na água, depois voltava para casa, almoçava, dormia um pouquinho, voltava para treinar. Fazia outra sessão de fisioterapia, de preparação física e depois tinha uma faculdade de noite. E, cara, era essa rotina todos os dias, menos de domingo. Então foi uma coisa assim, durante quase 5 anos da minha vida fazendo isso. E nesse meio tempo eu conquistei alguns títulos importantes. Dentre eles, o mais expressivo foi ficar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro em 200 borboleta. Eu nadava 200 borboleta, 200 livre e 200 medley. Eram as 3 principais provas aí. Só que mesmo com esse resultado, eu não conseguia uma coisa, tipo assim, eu vou viver de natação. Então aí, eu mudei depois para Ribeirão Preto, decidi sair da equipe que eu estava, mudei para Ribeirão Preto, onde eu estou hoje, e comecei a trabalhar efetivamente. Comecei a trabalhar com natação, com educação física, e cá estou, né? Depois eu criei o canal Nada Melhor, tentando explicar um pouco mais para as pessoas, passar um pouco da minha experiência, tanto como atleta quanto professor de natação, e felizmente aí deu muito certo. As pessoas gostam da minha maneira de explicar, sendo bem objetivo, direto, assim, e é legal. Aí, nesse meio tempo, quando eu parei de ser profissional, eu busquei a natação master, né, que foi uma revigorada aí na minha vida também de natação, que foi onde eu conquistei outros tipos de títulos, como, por exemplo, nadei a 14 bis, ganhei a prova, fui bem feliz também em nadar uma prova de 24 km e consegui sair campeão. Depois fui no outro extremo, comecei a nadar 50 borboleta, uma prova extremamente velocista, fui para o Campeonato Mundial de Budapeste Master, fui depois para o Campeonato Pan-Americano também em Orlando, e, putz, é uma coisa que, sem a natação, acho que eu não sou nada, porque ela está ativamente na minha vida inteira. Show de bola. E é isso. Conseguiu resumir bem aí alguns anos, hein? Nossa, eu fiquei pensando, você vai falando, vai pensando nas coisas, fala, putz, esqueci de falar isso, aí vai... E a sua experiência, você já falou da 14 bis, certo. Mas você teve outras experiências fora da piscina? Cara, quando eu tava em Santos, tinha uma maratona aquática lá super famosa, que era internacional, chamava Renata Gond. E vem a galera de fora mesmo, assim, os principais nadadores de águas abertas. E eu disputei a prova de 7 km, até então era a minha
Era a minha maior metragem que eu tinha nadado e eu me dei muito bem. Porque eu tinha uma resistência por treinar muito e muito tempo e ser um cara não extremamente veloz, mas um cara muito resistente para nadar essas provas de meio fundo. Eu gostava de nadar no mar, porque assim, eu me sentia bem. Então eu comecei a participar mais dessas provas. Então quando tinha prova, sei lá, de 3 km, 7 km, 2 km, eu sempre participava. E eu perdi as contas, assim, de quantos eu fui, mas a mais longa, sem dúvidas, é a 14 bis. Massa. E as suas experiências no triatlo, como é que foi? A primeira, você falou que já saiu em primeiro, e como é que foi o resto? Você conseguiu se manter bem? Era o que? Olímpico? Era o short? Qual era? Cara, eu fiz... A primeira vez foi em 2014 que eu fiz. Eu fiz um triatlon assim, eu tinha parado de nadar profissionalmente e fiz realmente sem treinar natação. E nesse daí eu nadei mal, eu lembro que foi em Santos, foi o Internacional de Santos, olímpico. E, cara, eu nadei mal, eu assim, não saí bem da natação, saí cansado, é aí que a gente se engana, né? Fala assim, eu justamente estava com esse pensamento, né? Pô, eu sou bom na natação, então eu nem vou treinar, vou ir fraco de boa que eu já consigo numa posição legal. Só que eu tentei nadar dessa maneira fraca, mas saí cansado já, então eu pedalei já um pouco mais cansado, totalmente sem experiência, com bike emprestada, com sapatilha de mountain bike, foi aquela coisa lá de quem tá começando mesmo. E pra mim o mais difícil sempre foi corrida, porque eu me sinto bem pesado assim pra correr. Mas acaba que nesses pontos que a gente acha que é mais difícil é onde a gente força mais. Então, se eu pegar a minha prova e as parciais, e relativamente a natação foi até a pior. Assim. Eu lembro que acho que eu corri uma média de 4,20 de pace. Acho que não, o pedal sem dúvida foi o pior, que foi tipo assim, 29 por hora e a natação deu 1,30 de média. Horrível, né? Não, cara, pra mim, você não tem noção, cara, pra gente que nada, isso é bem ruim mesmo, assim, tipo... Não, eu entendo. É uma coisa... Aí já no da AFA lá que eu te falei, que é em Pirassununga, é um short triatlon, só que ele é um pouquinho maior, então são 900 metros de natação, 22 de ciclismo e 6 de corrida. Aí nesse eu fui mais equilibrado, assim, foi realmente mais forte. Eu nadei para 1,16 de média, saí muito na frente, pedalei para 36, se eu não me engano, de média. Também foi um pedal relativamente muito bom para mim e acabei correndo para 4,15, alguma coisa assim. Então eu fiquei extremamente satisfeito nesse. Lá em Santos eu conquistei o 4º lugar na categoria e em Pirassununga 2º lugar. Assim, aí o pessoal fica falando pra eu entrar pro triatlon e tal, mas eu ainda não tenho aquela... Eu não sei, cara. Eu não tenho aquela... O quê, bicho? Sei lá, essa vontade, assim, tipo, nossa, eu preciso ir treinar e tal. É porque eu acho que eu tô muito focado ainda nas coisas pra fazer do trabalho e... Entendo. Bom, eu acho que vai chegar essa hora. E principalmente quando você parte para as provas de longa distância, o investimento de tempo, às vezes não é nem grana mesmo. Você vai treinar um Ironman, você chega a fazer longos de 6 horas de bicicleta. Então, você perde entre aspas, né? Você precisa dedicar um sábado inteiro, ou quando está chegando perto da fase de pico do Ironman, você faz longo de corrida de 30, 35 quilômetros. Então, realmente, não é nem a questão do tempo que você precisa investir. Então, quando a gente tem outras prioridades, realmente fica complicado. Não, é isso mesmo. E, cara, Odair, eu sou muito competitivo, assim, então... eu não vou fazer simplesmente algum triatlon só para, às vezes, completar ou só para fazer, assim, de brincadeira. Além do investimento de tempo e de grana, né? Porque as provas são caras também. Sim. Cara, eu quero fazer com o meu melhor. Eu quero chegar, assim, arrastado mesmo. Então, quando eu for fazer, vai ser realmente, eu vou estar dedicado a isso. Então, eu tô esperando um pouquinho. Show de bola, mas entendo perfeitamente. Então... eu tenho algumas dúvidas. Eu espero que não tenha problema da gente entrar mais numa parte técnica. Eu sei que você é treinador, então eu não ia perder essa oportunidade, né?
começando primeiro com as minhas dúvidas, porque eu já tenho algumas separadas de pessoas que me pediram para perguntar. Certo. Eu tenho, como eu falei, eu sou bem medroso em águas abertas, né? Principalmente em mar. E isso me faz normalmente segurar demais e sair. Eu termino errando muito a navegação, entendeu? Porque, tipo, quando eu vejo que tem mais gente por aqui, eu já fico noiado, levo um chute, alguma coisa desse. Aí eu termino sempre saindo. Pra você ter uma ideia, o último 70.3, eu fiz 3,70.3 e ainda não fiz o full. Ia fazer agora em 2020, aí adiei, obviamente, pra 2021 Sim. em Floripa. E nas duas... Vou estar lá, hein? Vai estar lá? Vou estar lá assistindo. Consegui. Massa, vamos marcar umas filmagens lá. Aí o que é que acontece? O último 70.3 que eu fiz foi o de São Paulo, né, 2019. Esse eu nem marquei a natação. Mas os dois que eu fiz eu nadei em 2017. Eu nadei 200 metros a mais. Teve amigo meu que fez 1880 a distância, navegou tão bem que fez 1800, ou seja, o percurso estava bem marcado, entendeu? Ele não estava errado, quem nadou errado fui eu. E eu nadei 2,100, nesse. E no segundo ano eu diminui coisa de 20 metros, eu termino fazendo uma navegação muito ruim. Como que é para você essa parte de águas abertas? Porque, lógico, tem o estudo, tem a eficiência do nado, tem o lance de você nadar bem, nadar, como você mesmo já falou, para não sair cansado. Mas a navegação também, se você, por exemplo, eu estava nadando para 1,50, né? 200 metros que eu errei, foram 3 minutos a mais no tempo da natação. Como é que você vê essa questão da navegação com os seus alunos? Certo. Primeiro de tudo, acho que você tem que ver se a distância vai bater com o GPS, porque eu já peguei alguns relatórios assim, que realmente o GPS que errou, por uma questão de métrica mesmo ali, porque o percurso estava certinho, se você fizesse até medisse, né, o tanto que o aluno nadou estava certo, mas na hora lá de mostrar metragem estava errado. Só que assim, beleza, vamos desconsiderar isso. Umas dicas que eu dou é conhecer muito bem o ambiente antes de entrar, então não estou falando de aquecer e tal, mas tipo, visualizar mesmo onde estão as boias, aonde você vai fazer a curva, para onde você tem que ver, quais são os pontos de referência, não só dentro aí da água ou do mar ou da onde que for, mas alguns pontos de referência fora que você eventualmente vai precisar olhar para aquilo. Treinar o seu ritmo de competição. Então isso a gente consegue fazer na piscina, né? Então, tipo, meu ritmo de competição não é muito rápido, mas também não é muito lento. Você tem que saber qual que é esse ritmo que você vai aplicar na hora da prova. E, cara, uma experiência, assim, bem de atleta mesmo, sempre pegar alguém como referência para que essa pessoa que está na sua frente, tanto você utilize do vácuo dela, quanto você vá por ela, assim, de guia, né? Então, uma pessoa que você confia, que você sabe que vai mandar bem, assim, na questão de visualização, ou se não é a pessoa que está na sua frente, mas você pode olhar para as outras pessoas que estão mais na frente, então você não precisa ficar procurando, porque a gente para mesmo quando a gente fica procurando boia, essas coisas. Isso. E acertar o nado na piscina, cara. Tem que deixar o nado bem filé na piscina para que você possa passar para uma águas abertas. E o que você falou, o negócio do medo, ele influencia muito também, porque a gente fica inseguro, né? Por isso que mais uma vez, é importante demais a gente reconhecer o ambiente que a gente está. Então, quando é no mar, cara, entra no mar, tipo, olha um pouco, né? Dá uma olhada no seu ambiente, vê o que tem perto, fica mais tranquilo. Dá uma abraçada que for, assim, deixa o seu óculos limpo, né? E são alguns fatores que a gente pode controlar, porque águas abertas tem muitos outros fatores que é incontrolável, né? São fatores externos, mas o que a gente pode controlar tem que deixar bem redondinho aí. Então, cara, não tem segredo assim, se o ritmo tiver bem aplicado, se a técnica tiver legal, assim,
Se você conseguir ficar tranquilo na hora, a ponto de conseguir ver uma referência, olhar alguma coisa lá fora, se concentrar bem antes, vai sair tudo certo. Não tem... essa soma de fatores aí vai sair certo. Pode crer. E uma coisa que você falou sobre conhecer o percurso, então eu acho que o ideal mesmo seria você tentar nadar no percurso antes da prova, né? Isso ajudaria bastante, né? Cara, não precisa, não necessariamente. Conhecer o percurso, você pode simplesmente ver quais são, tipo, ver lá, eles soltam na internet qual que é o percurso. Aí você vai lá ver, beleza, decorou o percurso, vai no dia lá, olha como que é, tipo, vai lá de fora, vê qual braço que você vai ter que virar na boia, qual que é a distância, visualiza, tipo assim, lá no site estava escrito que daqui até outra boia tem 500 metros, aí você tenta visualizar isso, né, pô, daqui até lá então tem 500 metros, depois eu vou fazer a curva para cá. Não precisa fazer esse simulado antes, até porque você vai cansar muito, né, cara? A não ser que você tenha aí a disponibilidade de sempre nadar nesse lugar, não é de extrema importância. Show de bola. Uma outra dúvida que surgiu quando falando com meus parceiros aqui do canal é sobre o fortalecimento fora da piscina, né? Porque na natação a gente percebe que a galera que faz natação sempre tem o braço grande, né? O cara, aquilo é só na natação não, né? Tem que fazer um fortalecimento fora também. Confere? Na verdade, é assim, pouco a gente sabe sobre transferência de força, então eu não vou te falar que se um cara tiver um braço grande, assim, for um cara fortão, vai nadar bem. É justamente ao contrário que parece, né? Porque uma coisa é você fazer força fora da água e outra coisa é você aplicar isso dentro da água. Então eu já vi muita gente, tipo, muito magrela, assim, só que tinha uma eficiência de nado muito forte. Então isso não quer dizer diretamente com a sua força de nado, mas auxilia. Por exemplo, se eu treinar o meu corpo para ele ser mais forte e eu tiver uma técnica que eu consiga reproduzir isso na água, de certa forma eu vou conseguir nadar um pouco mais forte. Mas agora, se eu for muito forte e não tiver essa técnica, não conseguir reproduzir isso na água, você só vai criar massa muscular que vai te pesar aí, tanto na natação quanto nas outras modalidades. Então a primeira coisa é você saber aplicar na água. Isso explica aí o fato de até ver a diferença aí de nadadores velocistas, né, que são um pouquinho mais fortes, e nadadores fundistas que são um pouquinho mais secos aí, né? Então o fortalecimento ele é importante para manter o seu corpo mais forte, para evitar lesões, para você produzir um pouco mais de força, você ter mais potência, mas ele não está ligado diretamente com o rendimento, com a performance do seu nado. Entendi, faz sentido. Jota, e com relação à periodização, que, como eu já te falei, eu aprendi a nadar quando era criança, mas tipo, era natação basicamente por diversão, de brincar na piscina e tal. Eu comecei a treinar a natação quando eu entrei no triatlon. E aí eu já entrei com 36 anos. Ou 36 ou 37, eu não lembro agora. Caramba, você tem quantos anos? Eu tenho 40, eu fiz 40 agora em junho. É que eu tô meio gordinho, aí preenche as rugas. Nossa, eu ia falar que você tinha, sei lá, 28, 26, aí, sei lá, cara. Você agora é meu amigo de infância. Então eu hoje eu presto muita atenção na técnica. Eu tava até brincando com os amigos que eu tô nadando nessa pandemia. Eu tenho a sorte de morar num condomínio que tem uma piscina de 23 metros, faltou pouco para ser uma piscina de 25, mas... Jardas, 25 jardas. A minha treinadora chegou a passar treino em jardas, porque ficava mais fácil dela acompanhar. Mas a piscina ficou um tempo parada, mas quando abriu, eu não vou nadar mais altos volumes enquanto estiver nessa pandemia, eu vou nadar 1000 e vou prestar atenção na técnica. Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução da técnica, porque eu percebo que antigamente tinha uma coisa do nado
mais rígido, né? A questão de como é que o polegar entrava na água, tem posição da cabeça. E eu percebo que hoje em dia, eu não sei se você conhece um cara, Adam Ocean Walker. Sim. Que aí ele tem uns camps lá e tal, que fala muito sobre rotação do quadril. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é o treinamento hoje em dia para natação e se você puder fazer alguma comparação de como era o treino quando você fazia, se teve evolução. Cara, teve bastante evolução e as coisas evoluíram muito para melhor, né? Só que mesmo assim, eu acho que a natação ainda tem muito espaço aí para ser evoluído, tanto em tecnologia, né? A gente tem poucos recursos, aí você vê, a gente tem potencímetro no ciclismo, a gente consegue fazer muita coisa na corrida, só que se for ver a natação é que a gente menos tem recurso. Então, até para fazer uma filmagem, cara, na natação é diferente porque precisa de uma câmera especial e tal. E se o ambiente não tiver a luminosidade, vai ficar pior ainda a qualidade. Cara, é cheio de coisa a natação. E a técnica foi evoluindo de acordo com, acho que, errando mesmo, né? Então, antigamente, realmente, a braçada era diferente, a posição do nado era diferente, tudo ficou mais hidrodinâmico. A gente tinha a braçada em S aí que caiu depois de um tempo, né? Porque muito se falava sobre você fazia a braçada em S, então você tinha mais área ali de contato, né? Até chegar ao final da braçada, mas você vai perdendo, o vetor de força vai ficando diferente. Então, se você faz uma varredura para o lado, depois para o meio, depois para o lado de novo, você vai perdendo força no seu nado. E se você conseguir fazer uma braçada um pouco mais reta lá, você vai conseguir uma aplicação de força muito melhor. Então essas coisas aí foram aprimorando. A cabeça, você tem que conseguir alinhar a sua cabeça junto com o seu quadril, que ele vai subir e tal, você vai ficar mais na superfície da água. Essas coisas foram evoluindo bastante. E é engraçado que você perguntou a questão da preparação física, foi uma coisa que também evoluiu muito, porque antes também, igual você me falou, muito se achava que quanto mais forte a pessoa fisicamente era, mais forte ela seria na água, mas existem poucos estudos, ou nem existem, né? Eu nunca achei um estudo que falava isso, um estudo de bastante consideração, né? Que falava especificamente que se você fizer um exercício fora da água, você vai melhorar dentro da água. Então a gente não tem nem essa certeza ainda, né? É muito difícil quantificar isso. Então, essas coisas foram evoluindo, né, para melhor, e hoje a gente tem aí alguns treinos até um pouco mais curtos, né, focando um pouquinho mais na técnica, porque antigamente era uma coisa muito volume, a pessoa tem que ficar cansada e tal, só que via que não tinha tanto resultado, então hoje é muito mais específico, né. Você vê aqueles aquecimentos de 800 metros, 1000 metros, existem pessoas que ainda têm essa metodologia, mas hoje, cara, isso daí caiu por terra totalmente. É um treinamento muito mais específico, voltado para a sua prova. Por exemplo, quando alguém vem nadar, o cara quer nadar um Ironman comigo, né? São 3.800 metros de natação. Raramente o treino dele vai dar 4.000, entendeu? Eu nunca vou passar mais do que isso, porque eu acho desnecessário, sabe? A pessoa tem tanta coisa para treinar, eu prefiro muito mais focar na qualidade técnica e no ritmo que ela vai fazer, passar mais intervalado e tal. Então essas coisas foram evoluindo realmente, muitos estudos em cima disso. E você falou do Adam Ocean Walker, né? Ele é uma metodologia que ele usa de eficiência de braçada, só que ele consegue reproduzir isso de uma forma muito boa, porque ele ilustra, né, como se fazer uma braçada utilizando a força do corpo inteiro. Então, ele fala muito sobre flutuação, você utilizar o ar dos seus pulmões aí para facilitar na flutuação, utilizar a pernada combinada com a braçada e a rotação de tronco, fazendo força realmente na braçada também. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia com o boxe, né? Porque desde o antigo lá, falavam sobre soco, né? Então, se você dá um soco assim normal, você vai ter uma potência de soco. Agora, se você conseguir fazer um soco girando o seu quadril, transferindo essa força desde essa ponta do seu pé até a sua mão, esse soco vai ser muito mais forte. E a mesma coisa na natação, você tem que conseguir usar a força do seu core, do seu quadril, para
puxar a braçada, e não somente com as mãos, que é uma coisa que muita gente acha aí, né? Então o Adam ele coloca muito isso em evidência, mas em contrapartida existem outras metodologias aí e eu procuro sempre individualizar muito elas, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de braçada, esse tipo de consciência. Porque o meio líquido você tem que ter muita afinidade com ele, né? Então, como que eu vou falar para uma pessoa que está começando a natação ou que tem pouca experiência com natação, que ela tem que prender o ar nos pulmões, ela tem que sentir o quadril dela em cima, ela tem que sentir a rotação do tronco. Isso é muito difícil. É muita e informação. Além do mais, é difícil, é muita informação, realmente. E além do mais que o próprio Adam mesmo, ele como pessoa, ele tem mais de 2 metros, cara. Ele é um cara super grande, ele tem uma envergadura gigantesca. Então, para ele, realmente, não dando uma desculpa, mas fica mais fácil de fazer uma técnica desse tipo, sabe? Então, ele nada com uma frequência de braçada muito baixa, porque ele tem uma envergadura enorme. Impressionante mesmo. Mas quando eu vi nadando, eu percebi, cara, eu com meu 1,70m e meu braço curtinho, eu não vou conseguir fazer. Então às vezes para você poderia ser mais interessante a gente aplicar uma frequência de braçada um pouco maior, que seja eficiente também, sabe? Então é a questão de adaptar. Entendi. Show de bola. Vou até ver aí quando é que você vai fazer um camp aí pra eu visitar. Verdade. Você já fez? Falar nisso, você já fez algum camp assim específico para triatlon ou para águas abertas? Eu fiz uma vez para triatlon aqui junto com um parceiro meu aqui de Ribeirão Preto. Foi bem legal. A gente pegou numa piscina aqui que tem em Ribeirão Preto, que é de 50 metros, 10 raias, aí tirou todas as raias ali, fiz uma palestrinha fora. Depois a gente tentou fazer alguns treinos bem específicos assim para poder aplicar o que a gente aprendeu na teoria. Foi bem bacana. Preciso fazer mais vezes isso. Massa. Aproveitando aí esse assunto, uma outra curiosidade que eu tenho é sobre se existe uma proporção correta entre a natação. Eu estou falando isso com relação ao triatlon e a natação em águas abertas. Uma certo. proporção de treino entre piscina e no ambiente aberto, no mar, em lago. Se existe, eu vou fazer o Ironman, o full, né, que são 3.800 metros. Existe um percentual, tipo, eu vou fazer X% de treinos em piscina, mas eu também preciso fazer X% de treinos em ambiente aberto. Existe essa proporção? Cara, não existe, mas assim, é importante dizer sempre, antes de tudo que eu falei também, né? Existem vários tipos de metodologias e de crenças aí, né? Eu acredito que não existe. E conversando com alguns outros técnicos, inclusive o técnico da Ana Marcela, que não sei se você conhece, mas é a nossa atual campeã mundial ali de 10 km e tal, de maratonas aquáticas, eles treinam em Santos. Então, o dia que eles quiserem, tem um mar ali no quintal de casa. E foi feita essa pergunta para ele. Vocês treinam sempre em mar, não sei o quê? Como que é, né? Ele falou assim, não, a gente treina na piscina, porque é um ambiente, justamente igual eu te falei, é muito mais controlável. Então, dá para treinar, fazer tempo, dá para fazer séries, dá para melhorar a técnica. E, eventualmente, assim, cara, uma vez por mês ele faz um treino no mar. E às vezes nem isso, às vezes só faz um simulado antes de prova, faz um treino muito específico, onde precisa ser um treino mais longo e tal. Porque fora desse ambiente controlável da piscina, as variáveis são muitas, então a gente às vezes está expondo o atleta a uma situação que não precisa, sabe? Então ele pode ficar doente, ele pode ingerir muita água lá que não é tratada, ter dor de barriga, ele pode, bater num barco, bater animal. Cara, enfim, são diversas coisas que a gente não consegue, que não precisa expor o atleta a tudo isso. Geralmente eu costumo falar para as pessoas que nadar em piscina, deixar a técnica, trabalhar tudo que a gente pode trabalhar e eventualmente fazer alguns simulados em águas abertas.
Massa, eu entendi aí. Essa era uma dúvida que eu sempre tive Lógico, eu já falei várias vezes com a minha treinadora, ela tem uma posição parecida com a sua, que treinar no mar não é tão necessário, a não ser que, no meu caso, é bem necessário, pelo fato de eu não ser muito adaptado, né, às águas. Assim, eu acho até engraçado, porque eu aprendi a nadar em rio, né? Eu moro numa cidade... Eu nasci na cidade de Ribeirinha, no interior aqui de Alagoas, onde passa o Rio São Francisco, que é um rio imenso. E hoje em dia está meio assoreado, lógico, mas é um rio imenso e eu aprendi a nadar em rio. Mas eu não me sinto muito confortável, então eu deveria, eu treinaria mais em águas abertas só por uma questão de adaptação também, para ficar mais adaptado. Agora, sobre periodização, é uma dúvida que eu tenho, certo? Lógico, você já falou que existem várias crenças, várias metodologias, mas na sua visão, no que você acredita, qual é o volume assim interessante para o cara que vai fazer um triatlon olímpico ou um triatlon 70.3 ou uma distância full? Você consegue pensar assim num volume sem conhecer a pessoa? Consigo, porque ele tem que passar, óbvio que tem que ser progressivo isso, né? E algumas semanas antes, assim, umas 3 semanas antes, ou 2 semanas antes do máximo, ele precisa atingir aí essa... Não necessariamente a maior metragem semanal, mas igual eu te falei, a maior metragem que ele consiga fazer em um treino que seja aí perto da metragem da prova dele, né? Em uma intensidade ou sem parar, só para deixar essa pessoa mais segura. E, cara, não precisa passar muito de, por exemplo, vamos supor, um nadador, ele treina, um triatleta, ele treina 3 a 4 vezes por semana. E eu não vou pegar e passar um acúmulo semanal para ele de 20 km ou 16 km. Então, muitas vezes eu passo lá, faz 4K num dia, aí faz 2 no outro, faz 4K no outro. Mas é muito variado. Eu gosto de pensar não só em volume, o tanto da metragem, mas eu gosto de pensar na intensidade. Aí sim a gente consegue fazer uma coisa bem mais, jogar bastante, assim, variar bastante a intensidade. Então ele começa com uma intensidade de fazer um treino forte na semana por sessão e ele termina fazendo 3 treinos fortes por semana, 4 treinos fortes por semana na sessão. E depois vem aquele descanso lá que todo mundo gosta, né? O polimento. E a supercompensação para você descansar e voltar mais forte ainda, né? Mas eu não penso muito em metragem, mas sim em intensidade de treino. Joia. Então você deve fazer muito treino com aqueles bem complicados de entender, né? Isso, às vezes esses tem aí. Monta, não sei. Assim, eu costumo ser bem simples, assim. Então, cara, vai dar um exemplo de um treino. O cara entra na água, aquece 200 livre, assim, só para tirar aquela nhaca, né? Dá uma rodada fora da água antes de cair, aí aquece lá 200 livre. Aí eu gosto de passar alguma série de educativo variando com algum nado, assim, então 25 educativo, 25 nadando, ou 75 crawl e 25 palmateio, ou variando alguns outros estilos, assim, então passar um costas, um peito, para a pessoa realmente sentir um pouquinho mais preparada para fazer a série, né? Fazer um estímulo de velocidade, que é muito importante isso, você começar a preparar o seu metabolismo para fazer aquela série específica. Então, passar estímulo de 12,5, fazendo o máximo, estímulo de 25 metros, assim, bem isolado, com bastante tempo de descanso. E depois, realmente, vem a série principal, que aí a gente pode passar, dependendo da proposta, né? 3 de 400, descansando 1 minuto, forte. Aí são milhares de combinações, mas geralmente o meu treino é dividido assim, tem um aquecimento bem básico, depois uma preparação para a série, um estímulo de velocidade e a série principal. E o solto é uma coisa que eu deixo muito livre também, então geralmente acaba a série, acaba o treino, a não ser que a pessoa goste de fazer um solto, lá 200 solto, 100 solto, ou um 4 de 100 bem sossegado, é mais ou menos assim.
Eu achei interessante que a minha treinadora, eu tô sem treinar agora, mas até um pouco tempo antes da pandemia, eu tava nadando com a Lavínia, né, que é a minha treinadora de natação, e eu acho que ela segue muito a sua linha, é bem parecido com o que você falou. Que legal. Assim, a estrutura, né, do treino, muito parecido com o que você disse. Inclusive as distâncias que você colocou. Show de bola. Achei bem interessante isso. Ô Jota, e da parte de planejamento, assim, para provas mais longas, a parte de nutrição, você sugere alguma coisa? Como é que você faz? Tipo, vai treinar, vou fazer hoje um treino mais curto, mas mais intenso. Aí, que tipo de pré-treino você faz? Ou quando é um treino mais longo, mais intimado, você faz algum tipo de preparo nutricional? Cara, não faço. Assim, você diz se eu faço Jota, ou se eu passo para meus alunos? Não, você. Porque eu sei que você não é nutricionista, né? Sim. Então, lógico que não ia pedir para você você prescrever nada. Tô falando você como nadador, como atleta, como é que você se prepara? Não, sim, eu tenho um nutricionista, mas geralmente os meus treinos não são muito grandes assim. Então, a não ser quando eu vou pedalar, às vezes assim, aí realmente eu levo, sei lá, malto, gel, como alguma coisa. Mas geralmente no treino de natação eu levo água e isso é o suficiente para mim. Eu não passo muito tempo também dentro da água, tipo, no máximo ali é um treino de 1 hora. Então eu não vejo a necessidade de repor os carboidratos tão, como por exemplo uma dose de malto ou uma dose de gel, assim, a não ser quando eu tenho 2 treinos seguidos. Se eu vou fazer musculação e natação, ou se eu vou nadar depois pedalar, onde passa realmente mais de 2 horas ali fazendo exercício físico, aí eu tenho que fazer uma reposição de alguma coisa. Mas assim, a água é sempre, é uma coisa que as pessoas também falham, né, de não deixar a água ali, não tomar água. Entendi. O cara acha que não sente o suor indo embora, né? Aí acha que não tá perdendo o líquido. Tem pessoa que contesta, né? Mas eu não tô suando na água, né? Fala, putz, você que pensa, né? Na água até mais ainda. Às vezes mas engraçado porque tinha um técnico, não sei se você conhece o Brett Sutton, que tem da Trisuto. Não, conheço não. Ele era, como chama aquela moça? Eu não sei se ela ganhou Kona, mas ela saiu primeiro na natação em Kona. A Lucy? Lucy Charles? Isso, eu acho que ele é treinador dela. E ele falava que ele passa os treinos sem beber água, sem tomar água, porque ele tem que acostumar a nadar os 3.800 metros sem tomar água, e a hora que sai para fazer a transição, muita gente perde o tempo tomando água. Então saiu da natação na água, tá lá arrumando a bike, toma um gole de água. E, tipo assim, ele fala que não, que tem que deixar ali só no pedal, depois de 10 km, você vai começando a beber água bem devagar. Mas assim, é uma coisa que os caras já pensam lá no alto rendimento, né? Então é uma coisa que no ajuste às vezes funciona para um tipo de pessoa. Eu era meio ruim de transição, mas uma coisa que me ensinaram, que eu achei que valeu, foi deixar tudo pronto para hidratação, mas se hidratar exatamente já pedalando. Não perder tempo ali. Você chegou lá, no caso se tiver com roupa de borracha, tirar a roupa de borracha, botar o capacete, sapatilha e sair pedalando. Já vai estar a hidratação, a alimentação já vai estar tudo na bike. Depois que o pedal começar a encaixar, você começa a se hidratar e repor. E isso realmente faz bastante sentido, porque faz uma diferença de 2 minutos numa transição. Sabe? Um hábito eu falei errado, é a Daniela Riff, não a Lucy Charles. A Riff ganhou mesmo. Ela já ganhou, se não me engano, foram 2 ou 3 vezes ela ganhou. Isso, não sei. Ela que treina com o Brett.
Porque a Lucy realmente é a melhor nadadora, né? Ela normalmente sai em primeiro, aí ela perde na bike. Torço bastante por ela. Puta, ela só cabota na natação, né? Ela tem um umbrão assim, que você vê que é um biotipo que ajuda, né? Massa. Achei bem legal suas dicas. Sobre educativos, né? Eu vi um post seu que eu não me lembro agora o número de educativos que você falava, mas era um número bem alto de educativos, que eu acho que era 80 educativos, eu não lembro muito bem. Sei. Era uma lista que eu fiz com 80 tipos de educativos. Desses educativos, o que é que você considera que seja importante para o cara que está se preparando para longas distâncias? Certo. Cara, é igual eu falei, o educativo ele é uma ferramenta para você melhorar o seu nado, ou desenvolver o seu nado, ou aprender, ou aprimorar o seu nado. Então você vai colocando ele. Então, tipo assim, vamos supor que você vai... você precisa arrumar alguma coisa em casa lá, apertar uma chave. Você não vai pegar qualquer ferramenta para apertar aquela chave. Você vai pegar uma específica para usar naquele tipo de parafuso ou o que for. E o educativo é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Você precisa de um educativo específico para a sua falha, para a sua deficiência, para o que você quer fazer. Então, essa lista de 80 educativos são algumas sugestões para as pessoas poderem usar e aprimorar aquela deficiência específica do nado dela, a fim de tornar o nado dela um pouco mais eficiente, um pouco mais rápido, consequentemente nadar um pouco mais, nadar melhor, né? Então, os educativos têm que ser muito bem direcionados. Então, não tem como eu falar um educativo que eu gosto mais, um educativo que eu passo mais, mas eles dependem muito do que a pessoa erra ou do que ela comete na natação dela. O tal do princípio da individualidade, né? Tipo, exatamente. Cada pessoa precisa de uma... Por isso que é bom você ter um treinamento que seja mais específico, aquele lance de você estar usando aplicativos que é bem genérico, né? É mais difícil de você evoluir sem ter um profissional que veja você nadando e ver, porque principalmente, como eu te falei, eu comecei a treinar natação, eu aprendi a nadar muito cedo, mas eu comecei a treinar natação muito tarde. Então, não adianta eu estar olhando vídeo de pessoas nadando bem, porque eu não estou me vendo. Talvez se usar a câmera, como você falou, para olhar, eu consiga detectar uma coisa ou outra, mas uma pessoa experiente, olhando você nadar e ver onde que você está errando, isso faz uma diferença absurda. É que a gente que está na borda, a gente acaba vendo e conhecendo alguns erros muito comuns, né? Então, são alguns erros que a gente sabe que as pessoas mais cometem e acaba passando os educativos especificamente para esses erros, que acaba melhorando o nado das pessoas ali. Mas realmente fica uma forma muito genérica se a gente pegar e passar os mesmos educativos para todas as pessoas, né? Porque às vezes pode até ser o pior, né? Deseducar aquele nado, porque ela vai estar fazendo uma coisa que não tem utilidade nenhuma para ela, ela vai ter que fazer uma velocidade muito mais baixa, enfim, não vai trazer nenhum benefício. Ô Jota, o Neto, que é meu parceiro no canal, ele pedala pra caramba, ele corre muito também. Agora ele é amputado do braço esquerdo, ele sofreu um acidente e ele começou a treinar já depois da amputação. Você já teve alguma experiência com algum atleta, com algum para-atleta? Você tem, principalmente na parte da natação, no caso, ele não tem um braço e é a maior dificuldade dele no triatlon. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, é a natação. Ele pedala super bem, pedala de TT, a bicicleta dele não tem nenhum tipo de adaptação, mas ele quer muito dar uma melhorada na natação. Você tem alguma dica, para passar para ele? Cara, ele precisaria ver como ele nada, né? Se ele comete algum erro assim que dá pra gente corrigir logo de cara.
mas o que ele precisa fazer é tentar equilibrar o nado dele de alguma forma, seja exagerando na outra braçada ou fazendo um movimento cruzado, né, de braço e perna, por exemplo, braço direito com a perna esquerda. Aliás, ele não tem o direito, né? Ele não tem o esquerdo. O esquerdo. Então tem que tentar procurar equilibrar esse nado para que ele fique tanto nadando de uma forma linear, né, e quanto que ele consiga produzir uma força necessária para fazer esse deslocamento. Então provavelmente ele vai ter que ter uma propulsão de perna um pouquinho mais forte, né, tentar deixar o nado dele muito em cima da água e que essa braçada aí seja eficiente, porque afinal de contas ela vai ter que ser a principal propulsão dele. Se a gente parar para pensar, no nado crawl, por exemplo, é mais ou menos aí 70% da propulsão vem dos braços, né? Mas ainda tem aí 30% que vem das pernas e certamente ele vai conseguir ainda sair na frente de muita gente, aí eu tenho certeza. Ah, com certeza. Ele já fez 2,70.3. Aí, é certeza. E eu já treinei a Jéssica Messali, não sei se vocês conhecem também, mas ela tá buscando uma vaga nas Olimpíadas aí. Certamente acho que ela vai para Tóquio. Ela não tem o movimento da cintura para baixo e ela é uma nadadora super boa também. Ela tem... o que a gente procurou nela foi aumentar muito a força de propulsão aí do braço, né, dos membros superiores, e tentar deixar o quadril dela o máximo para cima possível. Então, muitas vezes era feito um trabalho de consciência corporal nela. Então eu colocava realmente um puboia maior nela para ela sentir como que é o nado só no braço mesmo e tentar depois reproduzir sem isso. E a gente vai adaptando, cara. Precisa ter bastante experiência nisso e muito feedback do atleta, né? Porque não é uma coisa comum, mas é que a gente precisa, com a nossa experiência, tentar resolver. Entendi. Tem que ter... eu sei que eu fiz uma pergunta difícil, né? Você, sem conhecer o cara, sem nunca ter visto ele nadando, fica realmente complicado. Mas ele tá evoluindo bem. Ele foi comigo para São Paulo, a gente fez o 70.3 e, se eu não me engano, ele fez em 51 minutos a natação. Foi 51? Pô, top! Foi. 50... Foi por aí, 50, 51 minutos. E saiu inteiro, pedalou melhor do que eu e correu melhor do que eu, inclusive. Mas aproveitar, cara, também ele aproveitar do vácuo, né, do pessoal, cara, isso é uma coisa que é muito importante na natação, cara. O vácuo, ele chega a reduzir o seu esforço em quase 15%, então... se a gente conseguir pegar imagina ele pegar o vácuo de uma galera assim, sair bem atrás, o pessoal vai levando, sabe? É saber usar dessas coisas aí que a natação de águas abertas, só ela, né, proporciona. Exatamente, não dá pra fazer na piscina. Massa, valeu. Ô Jota, uma outra coisa uma outra dúvida, curiosidade que eu tenho, é que assim, eu não sei fazer virada, né? Como eu já te falei, eu já entrei para natação para treinar para provas de triatlo. Faz alguma diferença para o cara que vai nadar em águas abertas, em triatlo? Faz alguma diferença no treinamento? Ele fazia a virada olímpica? Cara, eu vou responder, acho que você vai ficar até feliz, mas assim, não faz diferença. O que vai fazer a diferença? É a qualidade do seu treinamento, por exemplo. Então, se você consegue fazer virada olímpica, você vai conseguir fazer séries mais fortes, você vai conseguir deixar o seu nado mais contínuo, porque querendo ou não, a gente dá uma descansada ali na virada. Você vai otimizar muito o seu treinamento. Então, realmente, eu ensino as pessoas a fazerem virada, eu gostaria que todas as pessoas fizessem virada, mas eu tenho alunos que não fazem virada. E assim, se eu vejo que eu vou precisar ter muito trabalho e parar o treinamento dessa pessoa só para poder ensinar uma virada, eu acho melhor deixar ela fazendo a virada do jeito que ela gosta. Então, para manter o treinamento, eu prefiro deixar. Mas é o que eu falei. Saber a virada é muito bom, vai otimizar muito o seu treinamento, mas é uma coisa totalmente necessária. Assim, não vai fazer diferença para você lá na Águas Abertas. Show de bola. Era exatamente o que eu queria ouvir e que eu imaginava que você ia dizer.
Ô Jota, eu já tirei todas as minhas dúvidas, foi basicamente uma consultoria, né? Eu fico muito agradecido aí pela sua disponibilidade. Eu queria que você deixasse aí agora uma mensagem, ou se você quiser finalizar com alguma dica aí pra gente encerrar, ou falar o que você quiser. Vou falar aqui, vou deixar seus canais recado aí também, né? Do Instagram, do YouTube. Então, antes de deixar o meu recado, eu vou falar pro pessoal que não me conhece, não me segue ainda, me seguir lá no Nada Melhor, @nadamelhor1, que é um canal de natação onde eu posto dicas, posto treinos educativos e, enfim, procuro fazer uma coisa para que as pessoas comecem a nadar melhor, né? Que é uma habilidade aí diferente para muita gente, e que muita gente tem um preconceito, né? E tem também o meu blog, que é o nadamelhor.net, tem bastante coisa legal lá também. Tem também o meu canal do YouTube, que é só colocar lá Nada Melhor ou J Campos, que também vai aparecer. E o meu recado fica exatamente isso, eu peço muita paciência para os triatletas, né? Porque a gente sabe que a evolução no pedal ela é muito rápida, né? Então a pessoa começa a treinar, põe uma frequência semanal e tem uma evolução realmente muito rápida, tanto de condicionamento quanto de posicionamento na bicicleta e tal. Na corrida também é um pouco menor, mas também tem uma evolução teoricamente mais rápida. E na natação essa evolução ela é mais devagar, porque é uma habilidade diferente, né? A gente precisa ter muita sincronização, ter muito conhecimento, e além de tudo isso ainda é dentro da água. Então o meio líquido por si só ele já é diferente, porque tem uma densidade diferente do ar, é uma aplicação de força diferente, então a melhora também, o desenvolvimento nisso daí vai ser diferente. Então precisa ter muita paciência, precisa ter muita frequência de treinamento e muito trabalho duro aí para poder evoluir. E também saber que isso é muito individual, né? Existem pessoas que conseguem evoluir um pouquinho mais rápido e existem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas certamente as duas têm a mesma chance aí de conquistar um lugar muito bom. E cara, eu já vi tanta coisa acontecer assim na natação que é um absurdo. Pessoa que tem medo de nadar, conseguir só andar dentro da água, hoje está nadando muito melhor do que outras pessoas que já sabiam nadar. Então, não tem regra assim nenhuma nesse quesito, sabe? Todo mundo é apto a nadar, um dos poucos esportes. Show de bola. Obrigado mesmo, valeu pela aula, pelas dicas, e conte aí com o Triatlon de Boa, sempre que quiser divulgar qualquer coisa, estamos aí, viu? Show de bola. Digo mesmo, obrigado, Dair. Obrigado pelo espaço aí. Então, Jota, valeu aí pela companhia. Dá um joinha aí pra eu dar um print aqui. Aí sim. Beleza, eu não vou fazer porque o meu tá muito grande, aí pra você não ficar aí tímido. Tampar inteiro, né? A thumb vai ficar tudo... Beleza. Valeu, tamo junto, precisando, tô à disposição. Valeu, tamo junto. Até também. mais.